Olá, estamos concluindo nesse vídeo, a matéria é extensa, aquela consideração acerca da doutrina da desassociação e como os desassociados e dissociados devem ser tratados. E estamos vendo aqui a base bíblica. Eu tinha citado no finalzinho do vídeo anterior o texto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 19 a 22. Eu falei base bíblica. No caso, eu quero dizer a suposta base bíblica, porque, de fato, base bíblica não há nenhuma para essa doutrina e para a forma como se trata as pessoas. Vamos observar o que diz, então, o apóstolo Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, do 19 ao 22, nós lemos assim: Embora lhes prometam liberdade, eles mesmos existem como escravos da corrupção, pois todo aquele que é vencido por outro é escravizado por este. Certamente, se eles, depois de terem escapado dos aviltamentos do mundo pelo conhecimento exato do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam novamente envolvidos nestas mesmas coisas e são vencidos, as condições derradeiras tornaram-se piores para eles do que as primeiras. Porque teria sido melhor para eles que não tivessem conhecido de modo exato a vereda da justiça, do que, depois de a terem conhecido de modo exato, se desviarem do mandamento santo que lhes foi entregue. E aí vem a parte final que eles gostam muito de usar. Com eles aconteceu o que diz o provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada a revolver-se no lamaçal. De fato, esse texto é bastante usado e muito aplicado àqueles que saem da organização Torre de Vigia. Mas será que é assim mesmo? Novamente, no contexto, se você for observar, se você for ler todo o capítulo 2 da segunda carta de Pedro, você vai observar do que ele está falando ali. É da mesma coisa, do mesmo tipo de assunto que nós já vimos que estava sendo falado pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo João, e assim sucessivamente. No início do capítulo 2, Pedro fala ali de falsos profetas. Nós já vimos o que são esses falsos profetas, nós já vimos o que são os anticristos. Ele diz no versículo 2, fala de conduta desenfreada, aqueles que falam de modo ultrajante do caminho da verdade, fala de desrespeito por Jeová, ensinos enganosos, olhos cheios de adultério, no versículo 14, incapazes de desistir do pecado, desencaminhados, seguiram a vereda de Balaão, que amava a recompensa de fazer injustiça. Olha quanta coisa! Diz também que eles proferem expressões bombásticas de nenhum proveito e pelos desejos da carne, pelos hábitos desenfreados, engodam os que acabam de escapar dos que se comportam com erro. Notaram que isso tem a ver? Qual a base que isso nos dá para aplicar essas características que o apóstolo Pedro está citando aqui, àqueles que, por exemplo, saem da organização Torre de Vigia por motivo de consciência? Nenhuma. Se alguém puder me mostrar aqui qual a base que existe, nenhuma. A não ser, evidentemente, que a pessoa saia da organização e se meta em todas essas coisas que o apóstolo Pedro falou aqui. Mas se a pessoa sair por discordar, por descobrir hipocrisias e falsidades numa liderança eclesiástica, não há o que se aplicar a esse texto. Então, sem dúvida alguma, o significado é totalmente distorcido, a interpretação é distorcida para se adequar à doutrina de uma organização religiosa. Vamos a um último texto que eu também gostaria de considerar, também é bastante citado para supostamente dar esse embasamento bíblico, que é o 2 Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3, que diz assim: que ninguém vos seduza de maneira alguma, porque não virá a menos que venha primeiro a apostasia e seja revelado o filho que é contra a lei, o filho da destruição. Interessante que aqui fala-se de apostasia claramente, e esse texto é aplicado àqueles que são considerados apóstatas pela organização Torre de Vigia, porque discordam e saem dessa organização. Novamente, vamos ver o contexto
do que o apóstolo Paulo está falando aqui na segunda carta aos Tessalonicenses. Repare que logo aqui no versículo 2, no contexto, ele diz que não sejais depressa demovidos de vossa razão, nem fiqueis provocados, quer por uma expressão inspirada, quer por intermédio de uma mensagem verbal, quer por uma carta, como se fosse da nossa parte, no sentido de que o dia de Jeová está aqui. Interessante que eu tenho aqui comigo uma citação da revista A Sentinela, o Escravo Fiel e Discreto, de 1º de dezembro de 82, página 13, parágrafo 4, onde nós lemos assim: hoje em dia, um restante desse escravo fiel ainda está vivo na terra. Seus deveres incluem receber e passar adiante a todos os servos terrestres de Jeová o alimento espiritual no tempo apropriado. Ocupam uma posição similar à de Paulo e seus colaboradores, quando esse apóstolo falou sobre as maravilhosas verdades que Deus revela ao seu povo. É a nós que Deus as tem revelado por intermédio de seu Espírito. Notaram aqui como, então, o corpo governante, o escravo fiel e discreto, ele se enaltece, diz que eles ocupam uma posição similar à de Paulo e seus colaboradores, dando as revelações da verdade divina ao povo. Do que o apóstolo Paulo estava falando mesmo no contexto ali de 2 Tessalonicenses capítulo 2? Nós lemos, né? Quer por intermédio de uma mensagem verbal, quer por uma carta, ou seja, coisas escritas, revistas, livros, publicações, assim por diante, como se fosse da nossa parte. Uma posição similar à de Paulo e seus colaboradores, como se fosse da nossa parte, no sentido de que o dia de Jeová está aqui. Quem foi que previu tantas vezes que o dia de Jeová iria chegar? Em 1914, 1918, 1925, 1975. Esse texto é aquele caso típico do feitiço que se vira contra o feiticeiro. Aplica-se muito mais à organização Torre de Vigia e à sua liderança eclesiástica do que àqueles a quem eles querem imputar. Sim, meus amigos, o que é o poder da doutrinação de uma liderança religiosa em posição de autoridade? Textos bíblicos, como nós vimos, são manipulados, seus contextos são misturados ou ignorados, tudo para se adequarem a uma doutrina particular de interpretação humana. O erro maior, porém, não está no engano doutrinal, mas na imposição a que os membros são submetidos sem qualquer possibilidade de questionamento. Aqueles que não seguirem estritamente a regra organizacional correm o risco de também serem excomungados pela ação do mesmo instrumento inquisitorial de natureza judicativa. Muito poucos conseguirão abrir os olhos para essa realidade, infelizmente. Como numa grande matrix, continuarão servindo numa bandeja a sua capacidade de raciocínio pessoal, contrário ao espírito demonstrado em Romanos capítulo 12, versículo 1, quando ali o apóstolo Paulo fala de nós prestarmos serviço sagrado a Deus com a nossa faculdade de raciocínio, não aquela que é imposta por outros. Não hipoteque a sua consciência a ninguém. O canal de comunicação de Deus é a palavra dele, mediante Cristo Jesus. Não os que dizem ter prerrogativas especiais de interpretá-la. Assim, podemos expor à luz doutrinas nefastas que, assim como os fariseus dos tempos bíblicos, não enfatizam o mais importante, o amor e a misericórdia, mas sim o ódio, a segregação e o preconceito. Muito obrigado pela sua atenção.